A paz, que a glória do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Vamos meditar no Salmo 91, que traz como título a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Salmo 91, primeiro, está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Primeiro versículo, primeira explicação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Os que estão habitando no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente descansa. A promessa daqueles que confiam e esperam em Deus, aqueles que estão vivendo de conformidade com a vontade de Deus. Esta promessa é para os que temem ao nome do Senhor, porque no próprio Salmo está escrito que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem ao Senhor. Se acampam ao redor para livrar. Os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que temem ao nome do Senhor e os livra. Acampar é fazer morada. Acampar é estar arrodeado 24 horas. Os anjos do Senhor. Quem são os anjos do Senhor? Está escrito: os anjos do Senhor são espíritos ministradores que são enviados ou foram enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos do Senhor são espíritos ministradores, ministro de Deus, que foram enviados pelo próprio Deus para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Vejas que o anjo do Senhor foram enviados para nos servir. A palavra do Senhor diz, Jesus disse, João Batista foi um dos maiores homens que a terra já teve. Foi o maior homem que na terra já existiu. Nascido de mulher, João Batista foi o maior de todos os homens. Mas Jesus disse que o menor que no reino de Deus, o menor dos anjos, o menor dos espíritos de Deus criado no céu, o menor deles era o maior do que João Batista. Então aqui nos revela que os anjos de Deus são maiores do que os homens, porque Jesus mesmo disse que o menor anjo, o que tem uma qualificação mais baixa, são maior do que o maior homem, que era João Batista. Então vemos que os anjos do Senhor são maior do que os homens. Jesus mesmo disse, os anjos do Senhor, o menor deles, eles são maior do que o maior homem, que foi João Batista. Então por que o maior veio servir o menor? Isso é a vontade de Deus. Isso aconteceu quando Jacó e Esaú foi nascer. A sua mãe indagava a Deus, perguntando por que havia uma guerra no seu ventre. Deus disse a ela que havia duas nações dentro do seu ventre, e então o maior ia servir o menor. O sentido é que aquele que nascesse primeiro, por mais que os dois eram gêmeos, ia nascer no mesmo dia, o que saísse primeiro da madre seria o maior. Então mesmo esse sendo maior, ele havia de servir o menor. E assim que é no reino de Deus. Jesus disse que o maior é menor na terra, e que aquele que é menor na terra entre os homens, ele será maior no reino dos céus. Para ser grande no reino de Deus, tem que ser menor na humildade, no espírito, aqui na terra. Então,
os anjos de Deus são enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Quando um homem recebe uma unção, uma qualificação, e é ungido a um diácono, a um presbítero, a um pastor, a um apóstolo, esse foi ungido como maior. Ele é maior para servir o menor. Ele não foi maior para ser servido. Ele foi maior para servir. Mas os que são ungidos como maiorais, eles querem ser servidos. Ao contrário, Jesus disse que o grande tem que servir o pequeno. Por isso ele lavou os pés dos seus apóstolos, para deixar como exemplo. Então está escrito que os anjos do Senhor são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos do Senhor estão para nos servir, mas eles são maior do que nós. Mas eles foram enviados para nos servir. Os anjos do Senhor estão à nossa volta, para os que crêem, para os que acreditam, porque tudo é pela fé. Se você crer, eles estão lá. Se você não crer, ele não está lá, porque se você não crer, você pecou, porque tudo aquilo que não é fé, a palavra de Deus diz que é pecado. Tudo aquilo que não vem da fé é pecado, porque a palavra de Deus que gera fé, a palavra de Deus que gera fé, e se não veio da palavra de Deus, veio da palavra do diabo, então é pecado. Se você não tem fé, você está no pecado. Se você não crê, você está no pecado. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Então os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem, para garantir o livramento, para garantir a salvação daqueles que hão de herdar a vida eterna. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Aqui ele fez uma promessa, a sombra do Onipotente, são os anjos de Deus acampados. Os anjos de Deus acampados é a sombra do Onipotente, o esconderijo do Onipotente. São os anjos do Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu tenho que dizer, eu digo que o Senhor é o meu refúgio, eu digo que o Senhor é a minha fortaleza, e nele eu confio. Não só preciso dizer que Ele é a minha fortaleza, que Ele é o meu refúgio, eu tenho que crer, eu tenho que confiar nele, que Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha torre forte, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, o meu esconderijo, aonde eu estou abrigado, é a minha fortaleza. Uma fortaleza é algo impenetrável, uma fortaleza é algo guardado, protegido, é algo muito grande, muito forte, que nada pode ter acesso àquilo. Então ele é a minha fortaleza. Estou dentro de uma fortaleza, por fora de mim existe uma grande fortaleza. Os anjos do Senhor são espíritos ministradores enviados para me guardar, porque eu hei de herdar a vida eterna. Não precisa eu fazer mais algo além disso. Somente eu tenho que acreditar que o Senhor é o meu refúgio, que o Senhor é a minha fortaleza, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No esconderijo do Altíssimo, os laços do passarinheiro e a peste perniciosa não nos atingirá. O passarinheiro que coloca laço para nós não pode nos atingir. Está dizendo, estamos no refúgio, estamos na fortaleza. O laço não nos alcançará e nem a peste vai nos atingir. Peste é toda doença com infecções, inflamações, com febre. Toda a doença são peste, uma pestilência, uma mortandade, uma pestilência.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Doença causada por inflamação, doença causada por infecção é a peste. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Ele nos cobre com as suas asas, com as suas asas, e debaixo das suas asas nós estamos seguros. É a confiança. Quem vai poder nos tirar debaixo das asas de Deus? Ele é para nós o que nós acreditamos, que nós cremos que Ele é. Ele é para nós aquilo que nós acreditamos e cremos que Ele é. Se nós cremos que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio. Se nós cremos que Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. Se nós cremos que Ele é o nosso guardião, com as suas asas nos cobre, e nós estamos bem guardados debaixo das suas asas, assim Ele é para nós. Mas se nós não cremos, nada disso serve para nós. Nada disso serve para nós, porque não é da maneira que nós pensamos. A Bíblia diz que nós somos aquilo que nós pensamos. Tudo aquilo que nós pensamos, assim nós somos. Nós somos aquilo que nós pensamos, porque o homem espiritual, ele não vive na carne, o homem espiritual, ele vive no espírito, e o espírito é o espírito do pensamento, o espírito é o espírito do pensamento da alma. A alma pensa, e antes de que ela se materialize, o espírito já cometeu o delito, então ele já é culpado. Antes mesmo que ele cometa o ato físico, ele já cometeu no espírito. Então está escrito, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A sua verdade é o escudo e o broquel. A verdade é o que nos protege. A verdade é o que nos livra. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos um escudo sobre a nossa vida, porque ele é o nosso escudo. A verdade é o nosso escudo. O Espírito Santo é o nosso escudo. Jesus é o nosso escudo. E então, nós estamos protegidos. Esse salmo é para nós crermos em Deus, na realidade, como Ele é, de que forma nós estamos diante de Deus, estamos nos protegidos com a verdade. A sua verdade é escudo e broquel. A verdade. Temos o Espírito Santo porque nós fomos libertos, e Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem me libertou foi a verdade é o meu dono, a verdade é o meu dono, então a verdade é o meu escudo. Não vivo eu, mas a verdade vive em mim. A verdade que me libertou, a verdade que me comprou, a verdade é que está em mim. Então eu não posso ser falso, eu não posso ser mentiroso, eu não posso ser enganador, porque aí eu não terei verdade em mim, e aí então o Espírito Santo da verdade não estará em mim, e então aí eu não terei a proteção do escudo da verdade, o broquel da verdade, que nos protege. Quando as setas vêm para nos atingir, ela bate no escudo da verdade, e jamais nós seremos atingidos pela verdade. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Ele dá uma segurança. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia. Não temerás espanto da noite. Não temas o terror da noite. Não tema o assombro, o terror, o pânico da noite. Ele disse: não temas.
Não temas o espanto noturno, não terás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem a seta que voa vai nos atingir, por causa do escudo. A seta vai bater no escudo da verdade e não vai nos atingir. E nós não teremos o terror da noite, nós não temeremos o pavor,